Fachada do STF, imagem duplicada descortina-se para as laterais, imagem interna do plenário vazio, em letras brancas direto do plenário. Volta com o direto do plenário ao vivo para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, sessão essa que marca o início dos trabalhos no plenário neste mês de setembro de 2022. Em julgamento, duas ações que tratam da questão do compartilhamento de dados. O julgamento iniciado ontem e que está tendo prosseguimento hoje. Teremos a continuação do voto do ministro relator Gilmar Mendes ao vivo direto do plenário. Ainda alguns ministros se posicionam. Retoma a sessão o excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Presidente, mais uma vez, boa tarde a todos. Retoma o voto o ministro decano, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator do feito. Mérito do voto nessa questão conjunta da ADPF e da ADIM. E digo o seguinte, não há como negar que existem razões fundadas para as preocupações externadas pelo requerente. Infelizmente, ainda há autoridades públicas que insistem no malveso de inverter a hierarquia das normas, acreditando menos na Constituição e nas leis do que em regulamentos editados pelo Poder Executivo. E o que é pior, não raras vezes... O plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Julgamento conjunto ADI 6649 e ADPF 695. Quem vota é o ministro relator do feito, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O expediente de revogações de atos infralegais às vésperas de sessão de julgamento. Os exemplos são os mais variados e falam por si. Sem grandes digressões, temos aqui em julgamento, na DPF 695, uma tentativa obscura de compartilhamento massivo dos dados pessoais de 76 milhões de brasileiros com órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência. Causa perplexidade que, ao se manifestar nos autos, a União pretendeu amparar essa prática manifestamente inconstitucional em permissões supostamente conferidas pelo Decreto 10.046 de 2019, ignorando os princípios mais comezinhos do regime constitucional de proteção de dados. Além disso, todos nós conhecemos, porque a controvérsia desagou neste tribunal, a tentativa de edição da medida provisória 954 de 2020, que determinava que as operadoras de telefonia disponibilizassem ao IBGE, em meio eletrônico, os nomes, números de telefone e endereços de milhões de usuários de serviços de telecomunicação. É uma expressão, né, que tem aí, atribuem a diferentes autores, que a hipocrisia é a última homenagem que o vício presta à virtude, né? Aqui nem se interessou em escamotear, né, nesse caso específico, né? Em nome de fazer-se um controle, dizendo que o IBGE precisaria, para fins de levantamentos e coisas do tipo, se determinou simplesmente a abertura, né, de todas essas informações, esse precedente que é da relatoria. E eu já disse que o caso foi conduzido com excelência pela eminente ministra Rosa Weber, que não hesitou em apontar a flagrante inconstitucionalidade da medida provisória e o risco que ela oferecia a liberdades públicas consagradas pelo regime democrático, a DIN 6387. Também é grave notícia trazida pelo Laboratório de Políticas Públicas e Internet de que o Comitê Central de Governança de Dados, no exercício de suas atribuições regulamentares, recomendou que dados pessoais fossem submetidos ao nível de compartilhamento restrito. Segundo cartilha elaborada pelo comitê, pertenceriam a essa categoria as seguintes informações biográficas: nome completo, endereço, números de identificação, CPF, NIS e título eleitoral, situação civil, data de nascimento, telefone
e endereço de e-mail disponível em https://www.gov.br, Governo Digital, Governança de Dados, Formulário, Regras de Compartilhamento, Modelo V1.0 PDF. O evento preocupa na medida em que, por definição, o nível de compartilhamento restrito engloba dados que, apesar de sigilosos, podem ser livremente acessados por todos os órgãos e entidades da administração pública federal. Cuida-se, assim, de categoria que almeja impedir o acesso do público externo a dados cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, sem obstaculizar o livre fluxo das informações entre os diferentes órgãos que compõem o aparelho estatal. Por permitirem ampla difusão de dados sensíveis entre entidades governamentais, os limites impostos pelo nível de compartilhamento restrito oferecem proteção inadequada para a tutela dos valores estruturantes da LGPD. Salta aos olhos, portanto, o manifesto equívoco cometido pelo Comitê Central de Governança de Dados ao editar recomendação que encerra grave risco de malversação de dados pessoais e de violação da privacidade dos usuários do serviço público. Tudo isso reforça a premente necessidade de exercermos com extremo rigor o controle de políticas públicas que possam afetar substancialmente o direito fundamental à proteção de dados pessoais. No caso específico do Decreto 10.046 de 2019, diante dos excessos praticados pela Administração Pública Federal, impõe-se uma correção de rumos com o objetivo de imunizar o texto normativo contra leituras desviantes da Constituição Federal. Para tanto, afigura-se adequada a solução que, preservando ao máximo a autoridade do chefe do Poder Executivo e o espaço de conformação que é inerente ao exercício de poder regulamentar, empreenda a interpretação do Decreto 10.046 que o coloque em conformidade com a Constituição. Nessa senda, cumpre que indaguemos, antes de mais nada, se a interpretação conforme a Constituição tem lugar para o caso em apreço. A resposta, para tanto, passa pela devida contextualização da interpretação conforme a Constituição no quadro mais geral das fórmulas decisórias intermediárias. Com muita responsabilidade, nós vimos que o advogado-geral da União, doutor Bruno Bianco, chamou a atenção para a gravidade da questão se, por acaso, optássemos por uma declaração de nulidade do decreto, tendo em vista a eventual lacuna ou até a repristinação de normas que produziria aquilo, ministra Carmen, ministra Rosa, que no direito alemão se diz que nós teríamos uma situação ainda mais inconstitucional, né, porque torna-se uma norma que ainda que sequer... Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. A expansão de tarefas e papéis atribuídos ao Poder Público... Quem vota é o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, relator do feito. O plenário julga ações contra o decreto que trata do comportamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. Das atividades legislativa e administrativa. Estou citando Forsterhoff. Ao Estado foram imputados deveres até então inéditos e, de seu descumprimento, originaram-se expedientes inconstitucionais, também singulares, frente aos quais a jurisdição constitucional teve que aprender a lidar, tal como a chamada omissão parcial. Nela, como leciona Maurer, a inconstitucionalidade se materializa em uma disciplina normativa diferenciada. Assim, também Ibsen diz que a inconstitucionalidade não é imputável a uma regra jurídica isoladamente considerada. O que se tem é a inconstitucionalidade de uma chamada relação normativa. Nesse sentido, o Tribunal Constitucional alemão, já em 58, no caso Teuerungszulage, lavrou o ensinamento jurisprudencial destinado a fazer fortuna no constitucionalismo contemporâneo. Em se tratando de omissão parcial, não obstante a inconstitucionalidade da norma, uma consequente declaração de nulidade causaria uma situação na qual a ordem constitucional seria respeitada ainda menos. O tratamento dogmático
e jurisprudencial da omissão parcial foi apenas o primeiro passo. Desde então, os tribunais constitucionais desenvolveram amplo leque de fórmulas decisórias intermediárias, expressão pela qual Gustavo Zagrebelsky e Valéria Marcenot agrupam estilos de decisões e técnicas processuais cujo traço comum está em conferir à jurisdição constitucional possibilidades outras que não o binário lei constitucional e, portanto, válida, versus lei inconstitucional e, portanto, nula. Técnicas essas funcionalmente orientadas para preservar a utilidade das decisões dos tribunais constitucionais naqueles casos em que, pontifica Zagrebelsky, a eliminação pura e simples da lei não remediaria a inconstitucionalidade, mas concorreria, paradoxalmente, a produzir resultados de inconstitucionalidade ainda mais grave. Creio que a Corte Constitucional Alemã teve um caso sobre o pagamento de subsídios aos parlamentares, em que o ministro pausa a fala e bebe água. Chegou à conclusão de que havia uma inconstitucionalidade na fixação dos critérios que informavam o pagamento da remuneração. Mas, ao mesmo tempo, percebeu também que a declaração de inconstitucionalidade tucu levaria a não ter a remuneração adequada para os parlamentares, o que afetaria a própria independência e autonomia deles e do parlamento. E, por isso, foi desenvolvendo novas fórmulas, como eventual apelo ao legislador ou ainda a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Um outro caso que chama atenção é um caso também, acho que dos anos 50, 60 talvez, é um caso sobre o regime de execução da pena, em que se verificou que os presos tinham um regime que fundamentalmente era baseado em atos de caráter regulamentar. E a Corte disse: isso chegou ao limite. É uma restrição básica a direito fundamental e é preciso que isso seja estabelecido minimamente em lei, as condições de execução da pena. E aí se colocou, então, o seguinte dilema: mas declarar a inconstitucionalidade de todo esse regime significa que essas pessoas estão presas ilegalmente e que deveriam, então, ser soltas, né? Com o impacto que tudo isso tem. Então, se diz, vamos adotar algum tipo de solução intermediária. E esse pensamento é antigo no direito alemão. Isso lá atrás, creio que já nos anos 20, Walter Jelinek dizia: olha, nós não podemos trabalhar apenas com a perspectiva da nulidade da lei eventualmente inconstitucional. E brincava, então, com um paradoxo que é muito interessante. Ele dizia, nem sempre essa é a melhor solução. E dizia o seguinte: vamos imaginar que se vote uma lei eleitoral inconstitucional. E depois se façam as eleições, as pessoas são eleitas, o governo é formado, é um governo parlamentar, e tudo está na mais completa ordem. Quando vem uma declaração de inconstitucionalidade com esse teor de nulidade. E aí, então, ele colocava o paradoxo. Desfaz-se o parlamento, cai o governo e ainda vem uma pergunta-chave. Quem é que fará a lei que é necessária para restabelecer todo o quadro de normalidade? Infelizmente, esses paradoxos se colocam, né? Por favor. Presidente, não só para dizer que isso é a aplicação no direito constitucional. Intervém a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. A construção do direito e a sua finalidade, que é a paz social. Porque o ministro Fachin haverá de me dar suporte no que vou dizer, se estiver correta, mas, por exemplo, no direito administrativo, também no direito civil.
No direito administrativo, nós temos da Corte Constitucional francesa e no direito brasileiro, que sempre é muito avançado nisso, desde o início do século XX, que o funcionário de fato, quando é questionado judicialmente, é considerado inválida, não existe, não pode existir, mas os atos por eles praticados são validados pelo judiciário, porque, dizia, no caso brasileiro, Seabra Fagundes, a finalidade do direito é a paz social e para que as pessoas sejam mais felizes e melhor possam praticar. Ora, se você declarar nulo tudo que um escrevente de um cartório fez, Sim. significa que todos os atos que o cidadão ali acedeu por obrigação constitucional e legal estaria desfeito e a vida dele, até o registro de uma criança, por exemplo, seria nula se fosse um funcionário de fato. Valida-se o ato praticado para cumprir a finalidade do direito e invalida-se aquilo que deu causa. Aplicou-se no direito constitucional pelos tribunais constitucionais exatamente o que era a construção do direito na área do direito privado e na área do direito administrativo. É que o cuidado com o direito constitucional pela repercussão é muito maior. Sim, claro. Daí, mas o arcabouço e os princípios são os mesmos. Aqui nós resolvemos 2 casos parecidos. O Chico Mendes, que nós tivemos de manter em vigor... Toma a palavra o excelentíssimo ministro presidente. Até que ele fosse restituído, e o caso daquela reserva de mercado da OAB, Sim. que deveria haver defensoria pública. Só que no dia seguinte estariam ali 1.000 defensores, 1.000... O ministro gesticula olhando para o seu lado direito. Declarando inconstitucionalidade sem declaração de nulidade, porque não havia defensoria pública. Então, precisaria de um tempo para fazer concurso, para que os defensores assumissem. Então, tem coisas que, há momentos que é preciso ter uma solução. Ter juízo constitucionalmente. Tem que se ter a análise do que fica, inclusive. É o consequencialismo mesmo, né? O resultado prático da decisão. É preciso ter juízo constitucionalmente. A interpretação conforme a Constituição insere-se plenamente nesse marco. Filia-se ao gênero de técnicas decisórias intermediárias, porquanto seu uso pressupõe e orienta-se pela função primordial de afastar a produção de resultados inconstitucionais. Para assim fazê-lo, a interpretação conforme a Constituição se vale da diferença entre texto e norma, nisso compreendidas distinções correlatas, como disposição e norma, texto legislativo e programa normativo. Pressuposto hermenêutico este que, de resto, fundamenta técnicas decisórias intermediárias congêneres, como a chamada declaração parcial qualitativa de inconstitucionalidade, ou a declaração parcial da norma sem redução de texto. Em conformidade com esses pressupostos, que a técnica de interpretação conforme consegue evitar a solução radical de operar o expurgo total ou parcial de texto normativo. Trata-se de solução que observa aquela exigência de gradualidade que se espera das intervenções de um tribunal quando em jogo atos normativos produzidos pelos demais poderes. Daí o acerto de Zagrebelski ao pontificar que a inconstitucionalidade da lei é a falência da interpretação. Sim, porque a adoção de soluções menos incidentes, como a interpretação conforme e demais técnicas intermediárias, não é algo desejável apenas por motivos de ordem prática, e sim postura que se espera do julgador por razões de ordem constitucional. Nesse marco, deixo expressamente assentado que o primeiro critério que servirá de norte para o manejo da interpretação conforme a Constituição, no caso em apreço, é aquele que homenageia a função precípua dessa técnica de decisão intermediária, a de afastar a produção de resultados inconstitucionais extremos. Isso precisa também um segundo critério. É bem verdade que é mais simples divisar uma dimensão negativa da interpretação conforme a Constituição. Assim se dá quando, por exemplo, o tribunal delibera pela exclusão de interpretações consideradas inconstitucionais. Mas nem só de efeitos cassatórios vive a interpretação conforme a Constituição. As cortes constitucionais também se valem dessa técnica para colmatar lacunas em atividade de otimização constitucional, mediante a qual, preleciona, por exemplo, Christoph Guzzi, se procede à construção normativa por analogia, redução ou por derivação de premissas normativas da Constituição. É assim porque, há tempos, a atuação da jurisdição constitucional não mais se resume
àquela função negativa relacionada à eliminação de normas contrárias à Constituição, descrita pela figura do legislador negativo. Todos nós temos na memória a referência de Kelsen, de que, em princípio, a Corte Constitucional deveria atuar como legislador negativo. Nós mesmos, no Supremo Tribunal Federal, sabemos das funções que exercemos no controle da omissão inconstitucional, não é? E, portanto, aqui, muitas vezes, adotamos também uma posição proativa e positiva. Desempenha também funções positivas de recomposição interpretativa e de integração normativa do ordenamento jurídico. Coerente a esse marco, o professor emérito da Universidade de Roma e juiz da Corte Constitucional da Itália, Franco Modugno, ensina que a interpretação conforme a Constituição não se espera apenas a função negativa de invalidação de normas oriundas de interpretação de um dispositivo, mas também a função positiva de promover a coerência do ordenamento jurídico, obstando que a legislação infraconstitucional faça sistema em si mesma, no exato instante em que promove a integração desta com o plexo normativo superior. Não poderia ser diferente, uma vez que a interpretação conforme a Constituição traduz espécie, variante ou subdivisão da interpretação sistemática. Precisamente por isso, a interpretação que busca garantir a supremacia da Constituição requer que a superioridade da norma constitucional ocorra não apenas negativamente. A Constituição não pode ser reduzida à função de fornecer um limite ao direito infraconstitucional, exatamente porque o texto maior é algo que se realiza no tempo e não um dado inerte. E diz, não é um dado inerte que possa ser tomado como critério fixo para determinar um ponto exato dentro de uma banda de oscilação de significados normativos possíveis de uma disposição legislativa. Em outras palavras, interpretar uma disposição com base em outras significa realizar uma interpretação sistemática, isto é, construir uma norma com todas, compatível com todas, que essa Omar não manifesta infondatezza versus interpretatione adequatrice. Daí ser premente a valorização do componente positivo da superioridade da Constituição, que conduz à transformação dos dispositivos interpretados em normas consoantes à Constituição. E surge com isso o segundo critério que orientará o uso da técnica decisória requerida. Uma interpretação adequada das normas infralegais, ora impugnadas, não há de se contentar com o simples cotejo da literalidade do texto de decreto com padrões normativos superiores, Lei Geral de Proteção de Dados, Constituição Federal. Antes exige reconstrução normativa sistemática. Atento a essas premissas, assinalo que, no caso vertente, a declaração de inconstitucionalidade de todo o panorama normativo, esvaziando todo o seu alcance, acabaria por destituir os órgãos do Poder Executivo de normas operacionais necessárias ao compartilhamento de dados no interesse da eficiente prestação de serviços públicos. Vimos isso indicado, inclusive, na sustentação trazida pelo eminente advogado-geral da União. Nesse sentido, a extirpação pura e simples da norma impugnada poderia acarretar, fundamentalmente, a formação de vácuo regulamentar numa área relevante e sensível para o gestor público, com impactos nocivos para a eficiência e segurança da atividade administrativa. Em outro cenário, como já tive a oportunidade de salientar, caso se entenda pela repristinação do decreto anterior, o 8789 de 2016, revogado pelo atual regulamento, o resultado seria ainda mais nocivo à proteção de privacidade. A norma anterior estabelecia que os dados cadastrais sob gestão dos órgãos públicos federais seriam compartilhados entre as bases de dados oficiais, preferencialmente de forma automática, para evitar novas exigências de apresentação de documentos e informações
e possibilitar a atualização permanente e simultânea de dados. Dado o obsoletismo do texto anterior, é lícito concluir que o efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade causaria ainda mais insegurança e instabilidade, na medida em que os dispositivos revogados não apenas impunham o compartilhamento automático de informações cadastrais entre todos os órgãos públicos federais, como também silenciavam completamente a respeito da adoção de salvaguardas institucionais para a proteção de dados pessoais. Evidencia-se a não mais poder, portanto, se formos avançar para uma ideia de um juízo censório da norma, de adoção da técnica decisória intermediária da interpretação conforme a Constituição, entre outras, ou, eventualmente, a declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade. Com efeito, por qualquer ângulo que se observe a matéria, parece-me mais adequado, no contexto do equilíbrio que deve existir entre os poderes, preservar o programa normativo contido no decreto presidencial em tudo aquilo que estiver alinhado com a Constituição Federal. E, como visto, são muitas as possibilidades de tratamento legítimo de dados pessoais por órgãos e entidades governamentais. Por tudo quanto foi dito, adianto que o objeto desta fiscalização em abstrato de constitucionalidade, o Decreto 10.046 de 2019, pode ostentar sentido compatível com o texto constitucional. Ante a polissemia da norma, que conduziu a eventos recentes de grave descumprimento de preceitos fundamentais, é dever do Tribunal atuar diligentemente para, empregando a técnica decisória adequada, subtrair do campo semântico da norma eventuais aplicações ou interpretações que conflitem com o direito fundamental à proteção de dados pessoais. Passo a fazer atento, em primeiro lugar, ao papel que a jurisdição constitucional tem assumido no direito comparado para a criação de mecanismos de salvaguarda de posições jurídico-fundamentais em face do desenvolvimento tecnológico. E após discorro sobre o âmbito de proteção e perfil de direito fundamental em jogo, autodeterminação informacional, bem como sua concorrência com princípios formais como da supremacia do interesse público. Realizado esse percurso, obteremos o parâmetro adequado, acredito, para conformar o programa normativo do Decreto 10.046 à Constituição Federal. Trato agora da inovação jurídica como contraface da inovação técnica, a permanente abertura da ordem constitucional à transformação tecnológica por obra da jurisdição constitucional comparada. A discussão travada nestes autos testa as possibilidades e os limites da proteção constitucional do direito à privacidade, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, vis-à-vis os riscos desencadeados pelo constante avanço tecnológico que caracteriza a nossa sociedade de informação. Na era digital, as novas tecnologias de comunicação se tornaram condição necessária para a realização de direitos básicos, como se faz evidente no campo da liberdade de expressão, da manifestação política e da liberdade religiosa. Contudo, verifica-se que esses mesmos avanços tecnológicos suscitam riscos generalizados de violação de direitos fundamentais básicos. Como muito bem destacado por um grande nome do direito alemão e da Corte Constitucional Alemã, Hoffmann Riem, é necessário que, diante das ameaças geradas pelo desenvolvimento da tecnologia, a jurisdição constitucional atue como instrumento de inovação jurídica, visando a constante atualização da tutela dos direitos fundamentais. As tecnologias oferecem um enorme potencial e não é exagero referir-se às oportunidades decorrentes da sociedade da informação.
Na maioria dos aspectos da vida diária, os cidadãos são hoje obrigados a utilizar as novas tecnologias para não serem social e economicamente marginalizados. Mas as novas tecnologias também trazem consigo um potencial de perigo, não só o de terceiros, incluindo o Estado, penetrando na esfera privada, mas também o desenvolvimento de um poder de comunicação e de poder econômico que impõe seus interesses seletivamente através de manipulação ou por outros meios. Isso está em Hoffmann, Wolfgang, Inovaciones en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán a propósito de la garantía de los derechos fundamentales en respuesta a los cambios que conducem a la sociedade de la informação. Isso foi apontado também na fala da eminente vice-procuradora-geral eleitoral, mostrando a vulnerabilidade a que estamos submetidos todos a partir do uso, né, da tecnologia e, portanto, da possibilidade de que todos nós estejamos, de alguma forma, sendo monitorados nesse contexto. O direito fundamental à igualdade, enquanto núcleo de qualquer ordem constitucional, é submetido a graves riscos diante da evolução tecnológica. O crescimento exponencial das atividades de coleta, tratamento e análise de dados pessoais possibilita que governos e empresas utilizem algoritmos e ferramentas de data analytics, promovendo classificações e estereotipações discriminatórias de grupos sociais na tomada de decisões estratégicas para a vida social, como a alocação de oportunidades de acesso a emprego, negócios e outros bens sociais. Alguns exemplos nesse sentido são dignos de nota. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma ferramenta de gerenciamento automatizado do sistema prisional, chamada de Correctional Offender Management Profile for Alternative Sanctions, COMPAS, tem sido utilizada para avaliação do risco de reincidência dos egressos. Essa ferramenta funciona a partir de árvore decisória que classifica os detentos em um espectro de risco que varia de 1 a 9, sendo 9 o mais alto e 1 o mais baixo. Em 2017, a Suprema Corte de Wisconsin manteve a condenação de um réu que foi acusado de fugir da polícia ao dirigir um carro anteriormente utilizado em um tiroteio. Ele havia sido condenado previamente por agressão sexual e, após uma avaliação do algoritmo, considerou-se que havia alto risco de reiteração delitiva, a justificar a imposição da pena privativa de liberdade de 6 anos. Todo esse panorama nos indica que, em certas áreas, o processo artesanal de tomada de decisões críticas para o Estado de Direito tem sido progressivamente substituído por decisões automatizadas. Em decorrência dessas transformações, é inequívoco que, sob o influxo da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, surge um dever estatal de proteção dos valores estruturantes do regime democrático, por meio da criação de salvaguardas institucionais que preservem a essência da cidadania. E por isso que, diante dos riscos inerentes à sociedade de informação, cabe ao tribunal, de um lado, reconhecer que a disciplina jurídica do processamento e da utilização de dados pessoais acaba por afetar o sistema de proteção de garantias individuais como um todo, e, de outro, proceder a uma releitura de mecanismos clássicos de defesa das liberdades públicas e do Estado democrático de direito. Esse ambiente faz com que os tribunais constitucionais... Na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. Da força normativa da Constituição, de modo a preservar garantias individuais que constituem a base do regime democrático e que hoje são diretamente ameaçados. Plenário julga ações contra o decreto que trata do compartilhamento de dados pessoais na administração pública federal e da criação de um cadastro base dos cidadãos. A era digital
devem ser considerados na leitura e na aplicação da Constituição Federal de 88. Aliás, ousaria dizer que nunca foi estranha à jurisdição constitucional a ideia de que os parâmetros de proteção dos direitos fundamentais devem ser permanentemente abertos à evolução tecnológica. Dentro da tradição do Judicial Review norte-americano, por exemplo, mesmo os juristas partidários do originalismo constitucional reconhecem que a inovação naturalmente levanta questões sobre como a Constituição se aplica aos novos fenômenos sociais. Eu me lembro, presidente, que este Supremo Tribunal Federal, num dado momento, interpretando a norma constante do texto constitucional, a propósito da interceptação telefônica, considerou que a norma anterior vigente não fora recepcionada pela Constituição de 88, porque o texto, como nós sabemos, o atual, exige que as condições para a interceptação telefônica e todas as medidas sejam previstas em lei, ao contrário do que estava no velho Código de Telecomunicação. Então, o Supremo considerou inconstitucional, ou, portanto, não recepcionada pela Constituição, essa norma, o que provocou, à época, grandes controvérsias e protestos. Creio que um famoso chefe da Polícia Federal disse que aquilo prejudicava imensamente as investigações, porque tinha depois repercussão sobre as chamadas provas ilícitas. E depois, já passados anos, eu tive a oportunidade, já no Ministério da Justiça, no trabalho de assessoria ao ministro Nelson Jobim, de acompanhar a reflexão que lá desenvolvia para atender aquela exigência do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal fizera, o ministro Assis Toledo, do STJ, que deu grandes contribuições na reforma do processo penal e do direito penal no Brasil. E o ministro Assis Toledo formulou o projeto de lei que o governo encaminhou, claro, por determinação do Supremo Tribunal Federal, que considerara ilícito o velho Código de Telecomunicações, naquele ponto. E aí, então, aconteceu uma coisa curiosa. Quando ele apresentou o texto, nós conversamos, Jobim e eu conversamos com ele, e ele falava, já naquele momento, de interceptação, não só telefônica, mas das comunicações telemáticas. Adivinhando, ou mesmo já vislumbrando, que outras formas de comunicação, que não, pelo menos as propriamente telefônicas, ou se nós fôssemos muito literais, né, ele dizia, é preciso que seja mais abrangente. É curioso que depois esse projeto foi aprovado pelo Congresso e veio até uma arguição de inconstitucionalidade dizendo que o texto legal ampliava o sentido da norma constitucional. E veja que não fora a criatividade legislativa e, muito provavelmente, nós entraríamos num circunlóquio, numa situação muito complexa, porque diríamos, não, tem que alterar o texto constitucional para prever essas novas formas de comunicação. Hoje, na pauta, julgamento conjunto, ADI 6649 e ADPF 695. Quem vota é o ministro relator do feito, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Mas aí a gente diria, então façamos uma emenda constitucional. E alguém viria dizer, mas aqui nós estamos diante de uma cláusula pétrea, não é? Portanto, teríamos aí um imbróglio, um impasse, né? Um não liquid nesse caso. Quer dizer, é interessante que aquela observação, vários autores fazem isso, do Miller, fazendo o consórcio, dizer, a norma é composta de um programa normativo, mas também de
um substrato empírico, não é? E muitas vezes a alteração desse substrato afeta o próprio conteúdo normativo. Então, eu estou dizendo que, como advertiu o professor Lawrence Lessig, em 96, no contexto da disseminação da internet, os Founding Fathers deram ao povo uma constituição para um mundo onde a tecnologia era imperfeita. Nesse mundo, a liberdade reinava, não tanto porque a lei positiva a criava, mas porque as tecnologias imperfeitas se submetiam à justiça. Quando as tecnologias daquele mundo mudam, nós confrontamos com uma escolha. Podemos permitir que a ideia de eficiência tecnológica impere nesse novo espaço digital, fazendo com que as liberdades protegidas pela Constituição se esvaziem. Ou podemos recriar as esferas de liberdade para superar aquelas pensadas em um contexto de imperfeição tecnológica. Essa visão, a propósito, foi muito bem simbolizada no voto dissidente do célebre juiz Louis Brandeis, em 1928, no caso United States versus Olmsted. O processo envolvia a discussão acerca do alcance normativo da Quarta Emenda da Constituição norte-americana, que garante a inviolabilidade da pessoa, da sua casa, de seus documentos e de seus bens contra a realização de buscas e apreensões ilegítimas. Havia dúvida sobre a incidência dessa garantia em hipóteses de interceptação telefônica realizadas pelo FBI. O voto majoritário considerou que, como ouvir uma conversa telefônica privada não exige invasão física do espaço privado do cidadão, não seria necessária a prévia expedição de mandado de busca. A posição do juiz Brandeis, por outro lado, assentou-se na linha de que as limitações gerais aos poderes de governo, como as incorporadas nas cláusulas do devido processo da 5ª e da 14ª emenda, não podem proibir o Estado de legislar sobre fenômenos modernos que um século atrás, ou mesmo meio século atrás, provavelmente teriam sido rejeitados como arbitrários e opressivos. Segundo o juiz, da mesma forma, as normas jurídicas que garantem ao indivíduo proteção contra abusos de poderes específicos também devem ter uma capacidade de adaptação a um mundo em constante mudança. Olmsted versus United States, o voto dissidente de Louis Brandeis. E se a gente for reparar, a questão, presidente, da própria criação do chamado Informationelle Selbstbestimmung, dessa ideia da autonomia informativa, foi feita dentro desse contexto de proteção da privacidade, mas chega-se a dizer mesmo que a Corte Constitucional alemã, nesse célebre julgado, acabou por criar um direito que seria, em princípio, que não estava inicialmente previsto de maneira clara no texto constitucional, mas que decorria da proteção à dignidade da pessoa humana, a outros valores constitucionais, como a própria intimidade e a privacidade. E decorreu, basicamente, da mudança desse âmbito normativo, não é? Do uso já sistemático dos sistemas informacionais e computadorizados. Essa abertura da jurisdição constitucional à transformação tecnológica, enquanto instrumento de preservação dos direitos fundamentais, também é consolidada, como disse, na tradição continental. O icônico precedente da Lei do Censo alemã, julgada em 1983, cuja análise vai ser aprofundada neste voto, resta evidente que o avanço das técnicas de coleta e processamento de dados foi tomado como válvula de reconfiguração da proteção jurídica à personalidade. A decisão baseou-se principalmente no diagnóstico de que, a partir da coleta e cruzamento de dados do censo,
seria possível a criação de um quadro abrangente e detalhado da respectiva pessoa, um perfil de personalidade, mesmo na área íntima. O cidadão torna-se uma verdadeira pessoa transparente. É muito curioso que esse acórdão foi desenvolvido num contexto em que as pessoas estavam muito preocupadas com a possibilidade de que o censo se valesse das... Fundamental é o censo para o planejamento estatal. Todavia, que um Estado que estava naquele contexto de Guerra Fria, que essas pessoas falavam, eu sou pacifista e eu não quero ser obrigado a fornecer informações para um Estado que é beligerante e que se organiza potencialmente para uma guerra. Portanto, se sentiam invadidos até com as perguntas que se faziam e, portanto, é um caso bastante interessante nessa perspectiva. Eu cheguei à Alemanha a primeira vez em 1979 e fiquei muito curioso em Bonn, uma pequena cidade, 300 mil habitantes, com amplas garagens, às vezes vários pisos. Depois me explicaram que aquilo também era uma medida de prevenção para um eventual ataque nuclear, ministro Fachin. Como se fossem bunkers, com portas que se selavam rapidamente e coisas do tipo. E as pessoas sabiam a que distância elas estavam de um míssil russo, né? Portanto, era esse o estado de espírito que explica também este caso, aparentemente banal, discutido numa questão de recenseamento, não é? Mas que tinha uma ampla conotação política. E eu me lembro que talvez a maior manifestação vi também no período na Alemanha foi a propósito do assentamento de mísseis, em que uma cidade de 300 mil habitantes, como era Bonn, recebe uma onda de manifestantes de 300 mil pessoas protestando contra os mísseis. E os jornais, então, estampavam à época que todas elas tinham, quer dizer, além de serem pacifistas e perfilarem essa ideia de que aquele estado de coisas era extremamente perigoso, então, elas tinham absoluta consciência de que eles, com o assentamento dos mísseis, também seriam alvos, né? Portanto, eles eram vizinhos de um míssil ou de uma estação de mísseis assentados na Alemanha e, obviamente, eles seriam também alvos, né, potenciais de mísseis dirigidos para aquela região. Portanto, isso afeta o espírito de qualquer um sujeito, quer dizer, o senso de sobrevivência, e por isso é importante a gente ilustrar de maneira muito clara esse caso. Desse modo, em linha com todas essas experiências históricas, assento que o espírito hermenêutico que deve guiar o tribunal no tratamento da matéria em exame deve ser o de renovar o compromisso de manter viva a força normativa da Constituição Federal de 1988, nela encontrando caminhos e não entraves para a proteção jurídica da intimidade enquanto garantia básica da ordem democrática. Antes nós já tínhamos falado sobre essa temática, eu já destaquei o voto da ministra Rosa Weber naquele precedente multicitado e, mais recentemente, o próprio constituinte, o legislador constituinte, fez a opção por trazer de maneira explícita
esse direito. Presidente, tendo em vista o adiantado da hora e ainda a necessidade de desenvolvimento do meu voto, eu pediria licença a Vossa Excelência e a todos os colegas para suspender aqui o meu voto para continuarmos na próxima sessão. Então, dia 8. Eu concordo com o pleito de Sua Excelência, o relator, porque no dia 8 nós não temos sessão. Com a palavra, o excelentíssimo ministro presidente. Porque seja ponto facultativo, decretado, e 7 é feriado nacional, e no dia 8 é a data que eu terei disponível para fazer a prestação de contas e encerraríamos com o voto do ministro Gilmar Mendes. Eu apenas esqueci de fazer um aviso simples, que é o seguinte, avisar os senhores, isso me veio da Secretaria de Saúde aqui do Tribunal, que nesta semana já não há mais restrição nenhuma. Na imagem, o excelentíssimo ministro presidente está ao centro da mesa, em formato da letra U invertida. À sua direita, a presença do Ministério Público, a pessoa da excelentíssima ministra Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República. À sua direita, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Não há mais essa necessidade de só comparecer... Vista interna do plenário, ministros em plenário. O auditório também está liberado pelo setor de segurança e eu queria fazer essa comunicação, porque isso vale, inclusive, para o julgamento dos casos. Outros advogados podem pretender assistir e também para a nossa festiva data da posse de Sua Excelência, a presidente eleita ministra Rosa Weber. Então, com esses informes administrativos, e concordamos todos com a postulação de Sua Excelência, o relator, eu declaro encerrada a sessão, que continuará na quinta-feira, dia 8, a partir das 14 horas.